noite, Verbo Sapopemba. Você está bem? Aleluia, Deus é bom demais. Aleluia, obrigado, pastor, pela oportunidade, pela confiança mais uma vez. Aleluia, Deus é muito bom, irmãos. Eu estou impactado com a presença do Senhor. Sabe, ela está com a gente 24 horas por dia, mas Jesus disse que reunidos é o momento onde Ele compartilha a sua unção de forma poderosa, de forma plena, de forma completa, sabe? Valorize esses momentos, irmãos, sabe? Hoje não é só mais uma terça na sua vida. Eu sei que o ano está acabando e talvez a gente ande tanto no automático que a gente não consiga se lembrar das coisas, mas se você está aqui hoje, se você está reunido como igreja, o Senhor tem uma unção fresca, derramada e disponível para você nessa noite, irmão. Então aproveita, sabe? Esquece o que for preciso esquecer e foca nele. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Aleluia, Deus é bom. Irmãos, eu quero começar indicando, porque eu sempre deixo para fazer isso no final e me sobram segundos, então vou fazer um pouco diferente. Eu queria indicar 2 livros para você que tem no nosso Verbo Shop. O primeiro é Você Pode Superar Isso, do Rick Renner. Esse livro é maravilhoso, irmãos. Esse livro me ajudou particularmente numa fase muito complicada da minha vida, onde eu estava passando por alguns problemas de saúde, crises de ansiedade, e esse livro traz uma revelação maravilhosa sobre como você tem o poder de cuidar do seu coração e fazer com que nenhuma raiz de amargura permaneça. Ainda que você tenha sido ferido, ainda que pessoas tenham te machucado ou feito algo que você acredita que foi errado ou injustiçado, sabe? Você não pode deixar essas coisas atrapalharem o futuro glorioso que Deus tem para a sua vida, sabe? E esse livro vai te ajudar muito. Um segundo livro que eu queria indicar, do Tiago Freitas, é Perigo, as consequências de não seguir a santificação. Sabe, nos dias de hoje, onde as coisas estão sendo relativizadas, onde o que era pecado agora passa a ser ponto de vista, onde o que era errado agora depende, esse livro traz um norte da palavra, de como nós precisamos focar naquilo que Deus acredita que é o correto e nos livrarmos, sabe, desses pensamentos mais modernos que tentam minimizar o peso do pecado. O pecado continua sendo pecado e continua tentando separar você da presença poderosa do Senhor, sabe? Então nós precisamos valorizar o sacrifício de Jesus e andar em santidade. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu queria ler com você um texto que está lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Essa noite o Senhor compartilhou uma palavra no meu coração a respeito das más associações e como nós precisamos fugir das más associações. Em 2 Coríntios 6, verso 14, eu acredito que eu estou lendo na NVI, tá, Sabrina? Não vos ponhais em jugo desigual. Não se ponham. Eu acredito então que eu estou em outra versão. Tenta para mim a ARA, por favor, Almeida Revista Atualizada. Essa eu não marquei aqui. Aleluia. Eu vou lendo aqui. 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos?
Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. E aí ele complementa: não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei, serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sabe, essa é uma carta de Paulo que ele escreve ao povo que estava ali na igreja de Corinto, e é interessante que ele faz uma série de perguntas, nos fazendo refletir sobre que tipo de comunhão, união ou sociedade ou associação que Deus teria com aquilo que é maligno, com aquilo que é errado. O que o justo teria com o injusto? O que o puro teria com o impuro? Sabe? E antes de eu discorrer um pouquinho sobre isso, eu queria fazer já uma observação. Quando Jesus, Ele ressuscitou, Ele nos deu uma missão nessa terra. Ele disse que nós deveríamos ir e fazer discípulos. Então, estar aqui embaixo e entrar em contato com as pessoas que ainda não conheceram a Jesus é a nossa missão. Sabe, o próprio Paulo, falando em 2 Coríntios 5, ele diz que nós fomos feitos ministros da reconciliação. Então, é nosso papel ir até aquele que ainda não conhece a Jesus e apresentá-lo a Jesus. Uma vez que eles decidirem por Jesus, é nosso papel discipulá-los, fazê-los, como o pastor gosta de falar, né, uma expressão, extraordinários discípulos de Cristo. Então essa é a nossa missão, amém? Mas quando Paulo fala sobre que tipo de sociedade teria Cristo e o maligno, o impuro, ele está falando sobre um vínculo tão forte, a qual existe compartilhamento e recebimento de ambos os lados. É como se eu dissesse assim: eu vou fazer uma sociedade com alguém que não acredita nas mesmas coisas que eu. Não faz sentido. A gente precisa entender que quando nós andamos com pessoas, quando nós damos acesso à nossa vida a pessoas, e nós recebemos de forma indiscrita, ou de uma forma livre, sem nenhum tipo de filtro, nós precisamos tomar cuidado com quais pessoas nós estamos dando esse tipo de acesso. Sabe, nós somos o santuário do Deus vivo. Nós temos muita coisa boa para compartilhar com o mundo. Você carrega um tesouro dentro de você. Você carrega a presença do Senhor. Você carrega o Espírito Santo em você. Então você tem muito para oferecer. Mas você precisa tomar cuidado com o que você está deixando se conectar em você e encher você. Nós já aprendemos aqui, há alguns dias atrás, nós reforçamos esse ensino de que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. E nós também fizemos uma observação dizendo que a incredulidade também vem por aquilo que você está deixando entrar dentro de você, por aquilo que você está vendo, por aquilo que você está ouvindo. E é por isso que é importante nós, como cristãos, realmente fazermos um filtro de quem nós estamos e nós estamos deixando se associar conosco. Quem nós estamos andando próximo e deixando influenciar a nossa vida. Porque existem associações que podem te levar para mais perto de Deus, mas existem associações que vão te levar para mais longe dele, que vão começar a te deixar num estado de inércia, de um estado de não estar mais sensível àquilo que fere os princípios de Deus. Sabe, eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando você chega num lugar onde o cheiro não está tão agradável, você tem um impacto. Mas se você permanece por um tempo nesse lugar, o seu olfato começa a se acostumar.
E aquilo que causou estranheza no início, aquilo que fez você talvez até fazer uma careta, começa a se tornar comum. A ponto de que, se alguém chega de fora e tem o mesmo impacto que você teve no início, você lembra: nossa, é verdade, o cheiro daqui não é bom, não está bom. Da mesma forma, é a nossa vida quando nós nos associamos e mantemos essa conexão irrestrita com pessoas que muitas vezes não têm os mesmos princípios que nós. Talvez a gente comece a abrir mão de algumas coisas, talvez a gente comece a falar coisas que antes a gente não falaria, falar negativo, falar palavrão. Talvez a gente comece a tratar a nossa esposa de uma maneira diferente, talvez a gente comece a tratar o nosso chefe, o nosso líder, o nosso professor de maneira diferente, simplesmente pelo fato de nós deixarmos uma associação sem filtro nos mostrar o que é um padrão a ser seguido. E você sabe que, como cristãos, nós temos um padrão, e esse padrão é Jesus. E o que vai contrário a esse padrão, nós precisamos filtrar e não deixar que isso nos influencie. Não deixar com isso roube muitas vezes o que a gente já aprendeu por muito tempo. Muitas vezes o que Deus já vem tratando no nosso coração, o que a gente já vem aprendendo da palavra, o que a gente vem tendo revelação com o Senhor. Sabe, em Romanos capítulo 12, no verso 1 e 2 eu vou ler, Paulo falando aos romanos, ele fala algo muito interessante. Ele diz que, no verso 2, não se amoldem ao padrão do mundo. Paulo está dando uma direção para eles: olha, vocês não podem tomar a forma do mundo. E aqui o mundo que ele está dizendo é justamente o século que ele estava, as pessoas, o sistema que gere o mundo. Não é simplesmente o mundo daquela época, mas toda a bagagem que não vem de Deus, que corrompe o mundo. E Paulo está dizendo: nós não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo, mas nós devemos transformar pela renovação da nossa mente. E sabe, eu gosto muito de pensar nesse texto, porque ele nos alerta sobre algo que muitas vezes a gente ainda não compreendeu, que renovar a nossa mente, ela tem que ser uma ação contínua, porque se nós deixarmos de fazer isso pela palavra de Deus, a nossa mente vai ser renovada por outras coisas. Sabe, eu ouvi um exemplo uma vez sobre vida de fé, e esse exemplo também diz muito a respeito sobre você renovar a sua mente e você se manter nos princípios da palavra. O exemplo foi que uma vida de fé é como um carro acelerando numa subida. Você precisa continuar acelerando, porque se você para de acelerar, você não vai parar no lugar que você está, você vai retroceder, você vai descer aquilo que você já tinha percorrido. Óbvio, né, irmãos? Hoje em dia tem algumas tecnologias aí de hill start, onde ele segura o carro para você, mas a gente está falando de um carro manual, irmão. Então, se você colocou ali a sua fé, você renovou a sua mente para subir uma caminhada, se você para, você não vai ficar no mesmo lugar, você vai começar a descer, você vai começar a retroceder. Então, se você se associa com pessoas que não têm os mesmos princípios que você, e você deixa de considerar a palavra como a verdade única e absoluta da sua vida, você vai começar a retroceder naquilo que muitas vezes você já tinha aprendido. É muito importante, irmãos, que a gente entenda o peso de associações. Sabe, o pastor citou o exemplo de Ananias e Safira. Olha como uma associação errada causa um grande prejuízo. Porque a Bíblia não mostra em nenhum momento um ou outro
falando o que a palavra de Deus dizia, ou até mesmo repreendendo. Imagina se a conversa fosse um pouco diferente, se aquela associação estivesse colaborando com os princípios de Deus, se fosse uma associação correta aquele casamento. Imagine Ananias chegando, falando: Safira, olha, eu tive uma ideia. As pessoas estão ofertando as coisas, as pessoas estão levando lá, depositando aos pés de Pedro, aos pés dos apóstolos, e está muito legal, o pessoal está unido, tal. O que você acha da gente vender a nossa casa e a gente também faz o mesmo? Só que, você sabe, né? Está tudo muito novo, ainda não foi, né? E se der errado, sabe o que a gente faz? A gente vai lá, a gente guarda aqui 30% do valor, deixa aqui, ninguém vai saber, mas a gente vai lá e fala: olha, isso é tudo que nós temos. E o pessoal vai ficar feliz, e a gente vai ser bem considerado naquela comunidade. E se nesse momento a Safira vira para ele e diz: você está louco? Você está querendo se aparecer? Você está indo contra tudo o que Jesus já disse. Você está sendo igual um fariseu, você está sendo igual um hipócrita. A gente não está ouvindo direto que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. As pessoas estão com o coração generoso, entregando de verdade, e você quer se aparecer. Não, eu não quero isso, isso está errado, não faça isso. Mas infelizmente, irmãos, não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que essa associação concordou em fazer algo errado, e ambos morreram. Ambos tiveram o juízo do Senhor. Esse é o peso de uma associação errada. Esse é o perigo de você estar tão conectado com alguém que você para de filtrar aquilo que é importante para Deus, e você começa a considerar mais o que você está ouvindo daquela associação do que Deus está falando, irmãos. Sabe, eu já vi muitas vezes isso acontecendo, irmãos, de irmãos começarem a frequentar certos grupos, certas amizades, certos trabalhos, e daqui a pouco aquele irmão está faltando em culto, daqui a pouco aquele irmão está falando palavrão, daqui a pouco aquele irmão está apostando, daqui a pouco aquele irmão está bebendo, daqui a pouco aquele irmão está falando que não tem que cumprir o que a Bíblia diz que é para cumprir, simplesmente porque ele se deixou associar com pessoas que não acreditavam nas mesmas coisas que ele. Pessoas que não tinham os mesmos valores que ele. E Paulo está dizendo: que tipo de união pode haver entre Cristo e o mal? Entre o impuro e o puro? Sabe, irmãos, quando nós estivermos exercendo esse ministério lindo que nos foi confiado da reconciliação, nós precisamos ter em mente que nós somos a influência, que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo, que nós temos uma palavra que liberta. Nós não somos a parte que recebe nessas situações, nós somos a parte que dá, nós somos a parte que compartilha, nós somos a parte que divide o que graciosamente nos foi dado. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, a Bíblia está recheada de exemplos, de associações que não deveriam ser feitas, de acordos, de sociedades, de alianças que foram feitas que não agradavam ao Senhor, e por falta dessa vigilância, começaram a se perder, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Sabe, quando nós abrimos o nosso coração de forma irrestrita, e nós nos conectamos, e recebemos de pessoas que não têm os mesmos princípios que nós, a probabilidade é que a gente comece a se perder pouco a pouco. Nós precisamos ter muita atenção com isso, irmãos.
A continuação desse texto de Romanos, no capítulo 12, verso 5, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Na verdade, verso 3. Romanos 12, 3. Paulo, continuando a linha de raciocínio, ele acabou de alertar: não se amoldem ao padrão do mundo, renovem a sua mente. Paulo diz uma coisa muito importante para nós: porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo estava dizendo basicamente o seguinte, eu vou traduzir aqui para uma versão Lucas Azevedo: não banque o herói. Não acredite que você está tão blindado a ponto de se associar mal, de fazer parcerias com o mal, com aqueles que não têm o princípio do Senhor, com aqueles que não têm a palavra, e achar que você vai sair ileso. Não pense mais do que convém. Sabe, irmãos, eu já tive a experiência de trabalhar com jovens, e uma das coisas que mais eu via acontecendo era jovens se perdendo pelo famoso namoro evangelístico. Existem exceções, eu sei disso. Existem de fato cristãos que começam a se envolver com pessoas que não são da igreja, e a pessoa se converte e fica tudo bem. Existe exceção, irmão. Mas sabe, Paulo diz que a gente não deve pensar mais do que convém. Então, é muito perigoso a gente acreditar que a gente pode se envolver até mesmo emocionalmente e achar que vai ficar tudo bem. Eu já vi muitos jovens se perdendo simplesmente porque começaram a gostar de uma garota que não era da igreja, ou gostar de um garoto que não era da igreja, e aquele sentimento: eu vou ganhar ele para Jesus, e no fim os dois se afastaram de Jesus. Sabe, irmãos, a gente precisa tomar cuidado com quem a gente anda, com o que nós estamos escutando e tratando como normal. A gente precisa tomar cuidado, irmãos. Sabe, Salmos capítulo 1, verso 1, o salmista cantando ao Senhor diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Olha que maravilha, irmãos. Como é feliz aquele que não se deixa se associar com aquele que não tem os mesmos princípios. Sabe, é importante, irmãos, nós vigiarmos, nós filtrarmos quem nós estamos andando juntos, sabe? E como eu disse, irmãos, nós estamos aqui para levar Cristo para as pessoas. A gente não vai se enfiar dentro de uma igreja aqui e não sair nunca mais. Você vai e deve se relacionar com pessoas, falar com pessoas no seu trabalho, no seu bairro, na sua família. É o seu papel, você tem Cristo em você, compartilha Cristo. Mas sabe, quando você perceber, irmãos, que você está mais ouvindo bobagens do que conseguindo compartilhar Jesus, quando você perceber que você mais está começando a pensar como aquela pessoa, do que aquela pessoa pensar como Cristo, é a hora de você sair e fugir dessa associação. Sabe, e eu sei que falando às vezes assim, parece que é um pouco sem coração, que, meu Deus, a gente deve lutar pelas pessoas, sim, irmãos. Mas sabe, Jesus nunca disse que nós teríamos o papel de convencimento. Jesus disse que quem convence é o Espírito Santo. A gente deve ir, a gente deve pregar o Evangelho, a gente deve fazer discípulos. Mas sabe, a gente não pode se perder no caminho.
A gente não pode deixar com que o futuro que Deus tem para as nossas vidas seja prejudicado, porque nós não entendemos que não era o momento de se associar, que não era a pessoa para nos associar. Aleluia. Irmãos, associação é algo muito sério, mas ao mesmo tempo que é algo muito sério, é algo muito poderoso. Sabe, quando nós fazemos a decisão certa e quando nós nos associamos com pessoas que nos levam para perto de Deus, irmãos, que coisa poderosa. Sabe, Jesus, quando vai falar sobre o poder da associação em Mateus 18, no verso 18 ele diz o seguinte: digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado do céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aleluia, irmãos. Sabe, quando você se associa com alguém que te leva mais perto de Deus, e você começa a concordar com aquela pessoa sobre as verdades da palavra, irmãos, isso move os céus em sua direção, isso faz o sobrenatural se manifestar na sua vida, irmãos. É por isso que nós estamos aqui em comunidade, porque aqui você não está sozinho, existem pessoas para crer com você, existem pessoas para você se associar, existem pessoas para orar com você, para concordar que aquilo que você está crendo vai chegar, a cura do seu parente, a provisão, o emprego, a paz. Irmãos, quando nós estamos aqui concordando essas coisas, Jesus disse que aconteceria. Aleluia, aleluia. E é por isso que todo princípio que carrega o poder sobrenatural, Satanás tenta perverter. Nós somos da palavra da fé. Jesus disse que se nós crermos no nosso coração e falarmos com a nossa boca, sem duvidar, vai acontecer. O que o diabo fez? Pensamento positivo. Fala que vai dar certo, mesmo que você não creia, mesmo que seja algo que está fora da palavra. Isso não tem respaldo, irmão. Isso é perversão. Isso é algo que Satanás está tentando tirar o poder. Mas a gente está aqui para aprender o certo. A gente está aqui com a palavra para aprender o que é correto, irmãos. E da mesma forma a associação, ela tem um poder maravilhoso, irmãos. Jesus, certa vez, ele estava muito aflito, e ele não simplesmente se escondeu, correu para algum lugar. Sabe o que ele fez? Ele levou 2, vem orar comigo, vem orar comigo, vem vigiar comigo, sobe aqui, ora um pouco mais, eu preciso de vocês. Irmãos, a gente está aqui como comunidade, para se apoiar, para se associar, crendo nas mesmas coisas, falando as mesmas coisas, e o poder de Deus vai operar. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu queria dar 5 conselhos práticos para como você pode avaliar as associações. Primeiro, se fala mal, desrespeita ou me coloca contra alguma liderança natural ou espiritual, fuja dessa associação. Foi dessa forma que a serpente fez no Éden, quando se aproximou da mulher e começou a falar: não, Deus está mentindo para você, Ele não quer o seu melhor, Ele sabe que quando você comer dessa árvore que Ele disse para você não comer, você vai ser igual a Ele. Você não sabe, o teu líder está mentindo. Número 2, essa associação tem uma vida de práticas espirituais. Essa pessoa lê a Bíblia, ela fala da palavra, ela tem uma vida de oração, ela congrega, ela cumpre as práticas espirituais. Tiago capítulo 3, verso 11. Tiago 3:11. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Próximo versículo. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também,
uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Se essa associação, ela não está te mostrando os frutos, as práticas espirituais, você deve fugir. Número 3, quando eu estou perto dessa associação, eu me pareço mais ou menos com Jesus? Lá em 1 Coríntios 11, no verso 1, Paulo diz que nós deveríamos imitar a Cristo. Então, se nós estamos se conectando com associações, que quando nós estamos perto delas, nós nos afastamos da imagem de Jesus, nós devemos fugir dessa associação. Número 4, essa associação crê e fala as mesmas coisas que eu. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, Paulo falando aos irmãos em Coríntios, verso 10, diz: irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisão entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Se essa pessoa, se essa associação, se esse grupo não está falando, não está crendo as mesmas coisas que você, se você crê que Jesus cura, e essa associação está dizendo que não, se você crê que Jesus é o seu provedor, e essa associação está falando de crise, está falando de falta, se você crê que Jesus, Ele é o Senhor da sua vida, da sua casa, e essa pessoa está dizendo que os teus parentes são perdidos, irmão, fuja dessa associação. E número 5, essa associação me incentiva e inspira a viver uma vida diária com Deus e os meus irmãos, ou uma vida mundana? Qual tem sido o incentivo dessa associação? Aquilo que Deus diz que é um bom estilo de vida? Ou talvez aquela cervejinha no final de semana, aquele palavrão no momento da raiva, aquela maledicência quando não gosta de algo que foi dito? Irmãos, se nós utilizarmos esses filtros, nós vamos entender que nós precisamos nos afastar dessa associação. E sabe, quando você cuida de você, você pode ajudar outros. Paulo, quando vai instruir a Timóteo sobre o ministério, ele diz: você deve cuidar de você e da doutrina, porque fazendo isso, você salvará a você e aos que te ouvem. Se você se perder no caminho, irmãos, todos aqueles que poderiam te ouvir, eles não vão ter acesso a você, sabe? Então, às vezes pode parecer duro, mas fugir das associações erradas é uma prova de amor com aquilo que Deus fez pela sua vida e com todos aqueles que vão receber do Senhor através de você. Aleluia! Você recebeu algo bom essa noite? Glória a Deus. Nós passamos um pouco do tempo, então eu queria orar para a gente encerrar. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que você é mais sábio dessa relação. E quando você traz ensinamentos, quando você traz correções, exortações, é para a nossa melhora, Pai. É para que a gente possa frutificar mais naquilo que você concedeu para as nossas vidas, Pai. Obrigado pela palavra de hoje, Pai. Que essa palavra não seja roubada dos nossos corações, Pai, pelas pressões, por nenhum tipo de adversidade, Pai, mas que essa palavra crie raízes no nosso coração. Espírito Santo, eu peço para você iluminar os nossos olhos e nos mostrar quais associações nós devemos deixar, quais associações nós devemos fazer, para que o teu sobrenatural se acelere sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles que nós amamos e que vão receber das nossas vidas, Pai. Muito obrigado pelo culto de hoje, Pai. Obrigado pelos meus irmãos indo em paz, nenhum incidente ou acidente acontecendo no caminho, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa reunião santa no nome de Jesus. Amém.